uma das edições mais aguardadas do Laboratório Digital. Nosso time passou as últimas semanas envolvido em testes avaliando os antivírus gratuitos. Será que eles protegem a sua máquina? E se protegem, qual o mais eficiente? Você confere agora. Chegou a hora que muitos dos usuários do Olhar Digital esperam. Qual a melhor versão de antivírus gratuitos de 2012? Os 5 competidores desse laboratório foram escolhidos pela comunidade do olhardigital.com.br. Foi a nossa turma online que votou em enquetes e participou via redes sociais da escolha dos 5 softwares que analisamos. São eles: AVG Antivírus 2012, Avast Free Antivírus 7.0, Avira Antivir Personal 12.0, Microsoft Security Essentials 4 e o Comodo Antivírus 5. Vamos aos testes. Como sempre, contamos com as análises feitas pelo expert Wellington Watanabe Filho, do time da Bugbusters. Primeiro, é importante uma observação. Os testes refletem a situação de momento desses antivírus e os resultados podem variar bastante a cada atualização. Além disso, outros fatores como configurações feitas pelos usuários podem alterar significativamente os resultados. Eficácia. O primeiro item da nossa avaliação é também o que todos nós mais prestamos atenção. Qual antivírus foi mais eficiente na hora de identificar e remover as pragas virtuais? Levamos em consideração também a capacidade de cada software identificar lugares perigosos na internet, como sites que fazem parte de listas negras. A boa notícia é que nesse quesito, todos os antivírus analisados se saíram bastante bem. As diferenças foram bem pequenas entre eles, porém quem se deu melhor foi o produto da AVG. Ele é o mais eficiente na remoção dos malwares, na varredura do sistema e na proteção em tempo real. Em segundo lugar ficou o Antivir da Avira, seguido de perto pelo Comodo. Fechando a fila vieram o Avast e, por último, o Microsoft Security Essentials. Desempenho. De nada adianta ter um antivírus que não deixa passar nenhuma praga, mas que demora horas para varrer seu sistema. Nesse quesito, o AVG se deu bem novamente. Foi dele o tempo de escaneamento mais rápido e também foi ele quem menos interferiu no uso do computador de modo geral. A segunda posição ficou com o Avira. Em terceiro lugar veio o Avast, que perdeu pontos pelo tempo de escaneamento maior. Na lanterna chegaram o Comodo, que foi o que mais teve impacto para o usuário, e o antivírus da Microsoft, que foi quem apresentou o maior tempo de escaneamento da máquina. Consumo de recursos. Aqui avaliamos o quanto esses antivírus demandam do computador para cumprir suas funções. E nesse quesito tivemos uma virada. O mais leve deles foi o Microsoft Security, mas ele dividiu o primeiro lugar com o Comodo. O Avast ficou em segundo lugar, seguido de perto pelo Avira. Por último, chegou o AVG. Interface. Para essa edição do Laboratório Digital, mudamos um pouco o critério de avaliação. E agora levamos em conta não apenas a facilidade de uso, mas também a quantidade de recursos adicionais de cada software. Dito isso, quem se deu bem foi o Avast. Ele ganhou pontos por conseguir organizar muitas funcionalidades usando uma interface agradável e clara. Em segundo lugar, no empate técnico, ficaram Comodo e AVG. Na lanterna, outro empate técnico entre o Microsoft e o Avira, que oferecem menos recursos adicionais que o restante da turma. Instalação. Aqui avaliamos a facilidade de instalar o antivírus na máquina. Quem se deu melhor foi o Microsoft Security. Todo o processo dele é controlado pelo Windows, o que facilita a instalação. Em seguida vieram o Avira e o Avast, ambos com um processo também simples de instalação. Já o Comodo apresenta um inconveniente nessa hora. Depois de instalar, você vai ter de esperar uma atualização grande do software, o que torna o processo bem mais lento. Dividindo a lanterna com o Comodo, temos o AVG. Apesar da instalação rápida e fácil, você vai precisar prestar atenção na configuração original dele, que não analisa todos os tipos de arquivos que poderia. Conclusão. O grande vencedor desse laboratório é o AVG Antivírus Free Edition 2012. Ele é a escolha do Olhar Digital. O AVG chegou na frente principalmente porque foi o mais eficaz no bloqueio e na remoção de vírus. E fez isso no menor tempo. Poderia consumir um pouco menos de recursos da máquina, é verdade.
mas pelo menos usou esse consumo em favor da velocidade e da eficácia. Em segundo lugar, na pontuação geral, ficou o Avast, com um bom desempenho, baixo consumo de recursos da máquina e a melhor interface com vários recursos adicionais. No terceiro lugar, um empate entre o Avira e o Komodo. O Avira foi melhor no bloqueio e remoção de vírus, mas o Komodo se deu melhor no consumo de recursos, interface e funcionalidades adicionais. Por último, o Microsoft Security Essentials. Ele foi quem apresentou a menor eficácia, também deixou a desejar em desempenho e recursos adicionais. Se você quiser usar o Microsoft, vai precisar instalar outros mecanismos de defesa para alcançar o mesmo nível de proteção dos outros antivírus testados aqui. Como sempre, fica nosso convite para que reveja esse comparativo no olhardigital.com.br. Tire suas dúvidas e leve a melhor proteção para o seu micro. Na página dessa matéria você encontra os links para o download gratuito de todos esses antivírus. Acesse e proteja-se!